Renata, como é que o governo está assistindo essa queda de braço? Boa tarde, Daniela, Roberta, boa tarde a todos. Está atordoado, não sabe muito bem como fazer nesse momento. Esse ponto que você coloca do orçamento, Daniela, é muito importante porque a gente está diante de uma situação inédita. Como você falou, essa peça, esse passo, né, que antecede a elaboração do orçamento, ele tinha que ter sido resolvido ali até julho, antes do recesso parlamentar. Inclusive, a Constituição, para garantir que a LDO vai ser aprovada, diz que só pode ir para o recesso depois que aprovar. Com a pandemia, com tudo que aconteceu esse ano, isso não aconteceu. E agora a equipe econômica está olhando esse enrosco e dizendo, olha, se isso não aconteceu até o final do ano, o governo não tem como executar os gastos, porque está diante de um vácuo legal. Não vai ter como, você falou, conta de luz, né, Daniela? Vou colocar aqui um outro ponto, não tem como pagar salários de servidores. Então, a gente tem um problema grande para resolver até o final do ano. O governo olha isso, mas também está olhando o cardápio maior, né, ampliado. A gente tem uma questão da LDO e do orçamento que vem em seguida. O orçamento, né, a depender de como se manejar ali o início do ano, dá para jogar ali para janeiro, fevereiro ou março, não é a situação ideal, mas dá para fazer. Agora, e todo o resto? Porque a gente estava até poucos dias falando sobre como encaminhar a reforma tributária, como encaminhar o Renda Cidadã, e aí era um encadeamento de projetos que, em situações normais, em que todos estivessem muito amigos, se dando muito bem, já seria muito difícil. Nesse momento de disputa generalizada, passou a ser uma missão quase impossível. É isso que o Planalto agora está olhando. Porque Rodrigo Maia, inclusive, falou nessa coletiva, né, Daniela e Roberta? Olha, no meu entendimento do Maia, para votar o orçamento, precisa primeiro votar a PEC emergencial, porque é onde o governo e o Congresso, na verdade, né, vai sinalizar onde tem corte de despesa para aumentar, por exemplo, o Bolsa Família. Se não fizer isso, como é que você, então, aprova um orçamento super complicado? Tudo isso pressionando o calendário. O Planalto está olhando e falando, bem, o principal problema para isso não dar no momento sou eu mesmo, porque está dentro da base aliada. É o grupo ali capitaneado pelo Progressistas, pelo deputado Arthur Lira, que diz que vai continuar obstruindo. Então, quando você lembra, Daniela, desse projeto da cabotagem, que ali eles chamam BR do Mar, né? É um projeto para facilitar o transporte marítimo. De fato, o governo colocou ali urgência, o que trava a pauta, mas na prática o que eles dizem nos bastidores é não adianta a gente colocar esse projeto para votar porque a nossa base vai obstruir. Então o ponto está isso, como convencer a própria base do governo a destravar essa pauta. Perfeito, Renata. Acho que a gente está aí com essas duas frentes, né? Você também conversou com outros partidos do Centrão. Nós fizemos aqui o nosso esforço concentrado para poder trazer para você o retrato mais completo. Esse grupo que não está diretamente envolvido na queda de braço de Maia com Arthur Lira, que está tentando encontrar ali um espaço, na verdade, pergunto, está tentando encontrar um espaço? Eles veem alguma saída para esse momento que é de impasse mesmo absoluto e ganhar uma proporção que beira o absurdo, né? De você ali tá jogando coisas muito importantes para frente. Lembrando, como é que vai ser a questão do auxílio emergencial? Acaba em dezembro. Vão prorrogar? Com que dinheiro? Vai estar onde? Essas coisas precisam ser discutidas. Hoje até um deputado com o qual eu conversei me falou, bom, fica aí o senador Márcio Bittar circulando como relator do orçamento. Que relator de orçamento se não tem comissão mista de orçamento? Não é o presidente do Senado quem escolhe. Esse é o tamanho do impasse. O que o pessoal que você ouviu aponta, Renata? Não, esse impasse é extrema e você coloca uma situação absurda, tamanha, porque de um lado diz que não vai liberar a pauta enquanto não se achar uma solução, né, para essa presidência da Comissão de Orçamento, mas do outro lado o Rodrigo Maia diz que, olha, se não tiver um acordo para a Comissão de Orçamento, vota-se o orçamento então no plenário, esquece essa comissão. Esse tipo de posicionamento mostra como cada lado não quer arredar o pé nesse momento, é por isso que o Planalto olha e fala, como que eu vou agir nesse momento? O grupo do Centrão, como você disse, né, Dani, que não está exatamente na linha de frente dessa disputa, está observando de longe, até porque, como pano de fundo dessa disputa é justamente a sucessão na Câmara, tem ali no bloco do Centrão, né, mas não sendo exatamente Arthur Lira e Rodrigo Maia, que quer, né, no mínimo, influenciar nessa sucessão, tem outros postulantes a esse posto. Então, eles estão olhando para ver qual lado que eventualmente
realmente vai conseguir uma vantagem. Agora, um ponto que esse grupo já alertou: não vem com bons olhos essa ideia de janeiro ter votação, ou seja, de interromper o recesso parlamentar. E isso nas contas de Rodrigo Maia, mas também nas contas do Palácio do Planalto, inviabiliza a aprovação célere, ou seja, antes, né, da nova presidência da Câmara dos Deputados do Orçamento. Você cria um enrosco danado, porque o recesso parlamentar termina em 22 de dezembro e Rodrigo Maia até então tinha dito que votação ia só dia 17. Tá logo ali, se considerar que até acabar a eleição não vai ter muita disposição para votar qualquer coisa lá no Congresso. Dani, Roberta.